Olá, bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Eu sou o professor Gleison Versões, eu sou especialista em linguagens. Nessa aula veremos espanhol, agradecendo a toda a equipe envolvida aqui no projeto do SCAC, principalmente ao Cabo Tel. Você está no melhor cursinho preparatório do Brasil, o cursinho do SCAC, e aqui hoje nós vamos ler alguns textos em espanhol, vamos mostrar para vocês algumas questões de textualidade e, obviamente, no decorrer da aula, vou mostrar para vocês alguns elementos gramaticais e alguns elementos que são necessários para que você consiga gabaritar a prova de espanhol. Ok? Bom, então hoje nós vamos ler o primeiro texto aqui. Ele está relacionado a textos de geografia e de história da Espanha. Importante salientar que, dentro das provas de língua estrangeira, sobretudo dentro da prova de espanhol, existe uma tendência, tá? Quando eu falo tendência não quer dizer que é 100%, é uma tendência a sempre colocar textos relacionados a essas temáticas. Por quê? Porque os textos dentro desse âmbito de língua te cobram não só o conhecimento de língua, ou seja, o conhecimento de gramática, de fonologia, blá blá blá, do espanhol, mas também vai te cobrar se você entende alguma coisa sobre os elementos de cultura mesmo, tipo, onde fica a Espanha, um pouco da cultura dela, ou às vezes não é a Espanha, às vezes é algum outro país hispânico. Então é muito comum que eles coloquem textos desse tipo. Então, obviamente, por isso que tanto os materiais de cursinho pré-vestibular ou qualquer outro material que você pegar para estudar textos de língua espanhola ou de qualquer outro idioma para a questão instrumental, que é a questão de leitura, vocês vão ver que essa temática se repete. Que essa temática se repete por esse motivo, tá? Então é importante que a gente pense sempre que quando você está aprendendo uma língua, mesmo que seja para ler, vai vir a reboque e vai ser cobrado um pouco da cultura, um pouco do modo de vida, um pouco de como que esses países foram formados e etc. Tá? Então, por isso que o texto que vamos ler hoje tem a ver com essa questão, ok? Então nós temos aqui, ó, ejercicios propuestos, introducción. Lea el texto atentamente y a continuación seleccione la alternativa adecuada para cada una de las cuestiones que siguen. E nós temos Castilla e León. Então a gente já tem de cara Castilla e León é uma região da Espanha, tá? E aí nós temos o castelo medieval, né? Que, obviamente estamos falando da Europa. Quando se fala, sei lá, de Brasil, às vezes pode ser que se mostre as belezas naturais do país, etc. E quando se fala da Espanha, quando se fala da Europa, que são países mais antigos, muitas das vezes vão ser mostrados esses elementos, como, por exemplo, os castelos. Pode ter Cartilha, né, que tem a ver com castelo. E aí temos as muralhas da cidade, que até hoje estão de pé. Portanto, é um texto que vai falar de Castilla e León, tá? E aí, no próximo slide, vai dizer, ó, Castilla y León, lugar de paso obligado hacia Santiago de Compostela. Então, passo, né, que seria passagem, obrigado, dá para entender também, né, hacia. Então, hacia é em direção a, direcionamento, ou seja, no sentido, quando você estiver indo para Santiago de Compostela. Se você não sabe o que é, você precisa saber. Na Espanha, a Espanha tem um turismo muito forte e uma das rotas turísticas mais importantes, mais famosas, que traz muito dividendo para a Espanha, inclusive financeiro, é um país que recebe muito dinheiro de turismo. Um dos roteiros muito procurados é esse caminho de Santiago de Compostela, que as pessoas saem geralmente da França e atravessam a Espanha a pé quase sempre, tá? Uma peregrinação, e essas pessoas vão passando de cada cidade, etc. E aí você vai conhecendo eventos, vai tendo... as pessoas são obrigadas pela tradição a ser hospitaleiras, etc. E é um caminho que as pessoas fazem alguns meses, tá? Claro que tem gente que faz de carro, que faz de moto. Então existem várias possibilidades de se fazer esse caminho de peregrinação de Santiago de Compostela. Então é bem possível que você veja algum outro texto falando disso. Ou livros famosos, como o livro lá do O Diário de um Mago, né, do Paulo Coelho, é um livro que fala exatamente desse caminho, tá? Porque é um destino, alguma coisa cultural muito importante e faz parte do imaginário do
espanhol médio, né? Todo espanhol médio faz isso. Inclusive tem muita gente que estuda espanhol para poder fazer esse caminho lá, que é muito famoso e muita gente tem esse desejo, ok? E aí ela vai dizer, ó, é obrigatório, ou seja, quem faz o caminho vai acabar passando pela cidade. E é claro, se você tem um fluxo de turistas muito grande passando pela cidade, esse fluxo de turista vai levar dinheiro, dividendos. Você vai ter uma máquina toda de gente que trabalha em hotel, trabalha em bares, trabalha em restaurantes, etc., que vai acabar recebendo esse público que faz o caminho, tá? E se assenta sobre a meseta norte da península. Então, meseta seria, se você traduzisse ao pé da letra, seria mesinha, mas não significa isso. Seria uma planície, né? Então, uma planície norte da península, porque a Espanha está numa península. Lembrando que aqui é uma península, uma porção de terra cercada por 3 lados de água. Tá? Conocida como Tierra de Buen Pan y Vino, su alegre gente acude fielmente a los típicos mercados artesanales. Então, é a terra do bom pão e do bom vinho. E as pessoas são alegres e elas vão direto, né? Elas estão sempre comparecendo fielmente nos mercados, que é algo comum também, tá? Se você for em qualquer região europeia, né, ou praticamente qualquer, talvez não nas megalópolis, mas se você for em qualquer região europeia, é muito comum que existam essas feiras artesanais, ou essas feiras mesmo de comida típica, né? Então você vai lá no mercado típico, sei lá, de Cartidia, de León, de La Mancha, qualquer um desses lugares, e lá eles vão vender, por exemplo, o queijo da região. Então é muito comum. Por isso que ele diz aqui mercados artesanais, que vai ter não só o artesanato de alguma figura, algum desenho, etc., mas também o artesanato no sentido da comida artesanal. Né? Você tem um pão feito com o trigo da região, de uma maneira que eles fazem com 15 mil anos e por aí vai. 15 mil anos eu exagerei, eles fazem há 15 séculos e por aí vai. Cartilla de León conta com um impressionante tesouro artístico. Claro que ele vai dizer que é impressionante, porque esse tipo de material de texto também serve para fomentar a propaganda lá, para que a gente queira no dia visitar, tá? Cuenta com um impressionante tesouro artístico e monumental de todos os estilos vigentes durante a Idade Média e moderna. Então, como são cidades muito antigas, é óbvio que, por serem cidades muito antigas, vai passando o tempo e essas cidades vão sendo, né, você está na Idade Média, você tem uma construção, com o passar do tempo você vai construir outra, mas aquela construção da Idade Média vai sobrar alguma coisa, e aí com o passar do tempo constrói-se outra, e passa o tempo sobra também. Então quando você passa nesse tipo de cidade europeia, é muito comum que você consiga ver uma arquitetura, sei lá, uma do século II, aí na sequência você vai ter dos romanos, por exemplo, na sequência você vê uma outra do século V, e depois você vê outra da Idade Média, depois você vê outra, sei lá, da Primeira Guerra Mundial, e assim você consegue ter um panorama, um museu ao céu aberto, que é algo que é muito menos comum no Brasil, que é um país de 500 e poucos anos, né, com cidades brasileiras aí de 300, 200 anos, não deu tempo de passar 1000 anos de construção. É claro que um dos chamariscos, um dos charmes, vamos dizer assim, principalmente da Europa, é exatamente o fato de lá você ter essa história. Então a história deles é sempre valorizada, isso vai aparecer sempre nos textos, tá? Então olha só, La esbelta Catedral de León, construída em século XIII, onde século XIII, porque o Brasil nem tinha sido descoberto ainda, é considerada uma dos mais perfeitos modelos de estilo gótico europeu. Sus reducidos muros alojan una colección única de 333 vidrerias que narram distintos relatos cristianos, que são aqueles vitrais, né? Da mesma época é a Catedral de Burgos, então, da mesma época, século XIII estamos falando, tá? E resulta difícil decidir qual delas duas resulta mais bellas. Aqui vai um detalhe sobre essa palavra dos. Então, dos, pessoalmente, para não escrever direito aqui, esse dos é o número, né? O número 2. Em espanhol, nós temos esse número apenas, então, somente naquele formato ali masculino, tá? A gente não tem como em português, que é dois e duas. Então, em espanhol é simplesmente dos. Usa-se dos para uma, para
para uma não, né? Usa-se dos para feminino ou para masculino, é sempre dos, tá? Qual de las dos, que no caso seria qual das duas, resulta mais bella e perfeita. Observar sus torres de agujas caladas e el claustro de puríssimas linhas. Então, não é aquelas torres, estilo gótico, aquelas torres mais como se fosse uma espada em direção ao céu. Tá? Em Castilla y León se encontram por todas partes igrejas, conventos e catedrais, que são antiguas, construídas de acordo com as modas europeias medievales que llevaban a través del Camino de Santiago. En sus tierras predominan los páramos y las llanuras, dedicadas sobre todo al cultivo de cereales como trigo e centeno, que são exatamente então os cereais e os trigos que vão produzir o pão. Acabaram de falar que o pão é o que faz a região ser famosa. Você vai pegar o trigo e o cereal dessa região para construir o pão. E lá isso é muito valorizado. Então você tem um pão de determinada região, aí o gosto vai ser diferente, porque você tem ali o trigo que foi feito ali naquela terra, sei lá, vulcânica, não sei o quê. Então, lá, dentro dessa cultura europeia, existe muito esse regionalismo, não só cultural, na questão da língua, como a gente falou antes, que mesmo pequena, a Espanha tem lá 4 línguas oficiais, tá? Fora as outras variedades que ainda tem mais do que isso, e Portugal também, mesmo sendo pequenininha. Então, eles valorizam não só essa questão linguística, né, e essa questão de estarem ali sendo povos que estão há não sei quantos mil anos morando no mesmo lugar, mas também essa variação do que se refere à comida, né? Lá se come muito bem, então você sempre vai ver textos falando e louvando tanto a comida quanto o vinho, etc. E claro, isso aí também é um baita de um jeito de você elevar o valor dos produtos, porque aí você vai dizer que você tem um queijo manchego, né, manchengo, lá da Mancha, por exemplo, você coloca esse carimbo nele, você vai dizer que ele é mais caro, porque não é um queijo feito em algum outro lugar. Você acaba colocando um carimbo de qualidade no lugar e você consegue aumentar o preço. É claro que isso aí também é uma questão. Eles trabalham de forma muito inteligente para conseguir gerar divisa para o país. Tá? E na sequência ele fala, Salamanca é uma hermosa ciudad antigua e moderna. A la vez, moderna a la vez, ou seja, antiga e moderna, dependendo da vez. Agora, obviamente, tem traços de modernidade. Tá? Su primitiva catedral românica quedó pequeña ante la influencia de los fieles y fue necesario construir a su lado una nueva, de estilo gótico, con el objeto de albergar a las gentes congregadas. Você tinha uma igreja antiga pequena, do lado construíram uma grande. Tem uma palavra aqui que eu acho que é uma das mais importantes que você precisa colocar nessa lista que eu digo aí, de palavras que você não pode viver sem. Tá? É a palavra quedó, que vem de quedar. O que é quedar em espanhol? Quedar em espanhol quer dizer ficar. São sinônimos. Então é possível que você algumas vezes leia ficar e algumas vezes você leia quedar. São sinônimas, mas você precisa saber, porque senão você vai acabar achando que é cair, né? Quedar quer dizer cair, não é cair. Quedar quer dizer ficar. E lembrando essa questão também do ó, que todas as vezes que você encontrar esse ó com acento, seria o equivalente a como se fosse o ou no português, né? Então, por exemplo, você poderia dizer ficou, em espanhol, em português seria ficou, com ó-u. Então, claro, depois mais pra frente a gente vai ver os quadros de gramática, etc. Mas você já começa a perceber, já comecem a perceber dentro dos textos como é que esse quedou, ele até soa um pouco como ficou, tá? Ficou. Então, é importante a gente pensar nisso para depois, na hora que ver o quadro ou na medida que a gente for lendo os textos, você ter uma capacidade de já ir entendendo que aqui a gente está falando de um passado, tá? Então, no caso, ficou pequena. Então, observe a importância do contexto, né? Quedou pequena, você não fala, poxa, caiu pequena. Não ia ter sentido, Então, a importância de você lembrar que muitas das palavras elas vão funcionar dentro de um determinado contexto. Não adianta você
tentar pegar o dicionário e ler todas as palavras e tentar decorar as palavras. Não vai resolver muita coisa. O que você precisa é decorar algumas palavras-chave, tá? É o que a gente tem insistido, eu tenho mostrado muito para vocês. E além de decorar algumas palavras que são palavras-chave, você necessita também ser capaz de fazer as inferências e as deduções corretas dentro da estrutura da frase. Então aqui você não poderia achar que Catedral Romântica caiu pequena. Não tem o menor sentido. Tá? Não tem que ser ficou pequena. Então observe que o sentido da frase muitas das vezes vai te fazer o direcionamento do que uma palavra ou outra quer dizer. Tá? Então, centro obrigatório da vida cotidiana de Salamanca é su plaza mayor de grande, ¿no? La compone casi una centena de arcadas, son decoraciones dedicadas a los reyes de Espanha. Reis de Espanha. Plaza Maior é quase toda a cidade da Espanha, tem uma praça que chama Plaza Maior. Maior no sentido de grande, tá? Pero, sin duda, la Universidad de Salamanca es lo que da a la ciudad un singular atractivo. Ou seja, além de tudo, ainda tem a universidade, a faculdade lá que é singular. Fundada no século XVI, sua fama se ha visto realzada a lo largo de la historia por la presencia de personajes tan ilustres como Antonio de Nebrija, Fray Luis de León y Miguel de Cervantes. ¿Quién es Miguel de Cervantes, gente? Es autor de la famosa novela de caballería Don Quijote de la Mancha. Então, o Cervantes estudou nessa faculdade, né, nessa escola. E o texto do Quijote de la Mancha, eu acho que vocês aí meio que lembram, né? Se não lembram, tem que ter pelo menos uma ideia do que é. O texto do Quijote é o texto lá que daquele cara que fica louco, ele pega o pangaré dele, começa a achar. Então, contextualizando, né? É um texto que debocha da cavalaria, porque é um texto que um livro, né? Gigante, inclusive grande, muito grande, por sinal, que o Quijote, o Dom Quixote, então Dom em espanhol, outra coisa também, poucos sabem, né? Seria como se fosse senhor. Não chega a ser senhor, porque o senhor a gente usa para pessoas que são efetivamente idosas, tá? O dom é difícil da gente usar um adjetivo igual para o português, porque meio que não tem. Esse dom a gente utiliza com o primeiro nome. Então, por exemplo, no meu caso seria Gleison, Dom Gleison. Seria um senhor, mas não chega a ser um senhor. Então, um modo de chamar que em português não tem. Então, o Dom Quixote, ele é o camarada que ele vai... ele é um velhinho, né? Já é um sujeito um pouquinho mais de idade. E aí ele acaba lendo muito romances de cavalaria. E a cavalaria já tinha acabado. Então a gente está falando de uma época que a cavalaria acabou, né? A Idade Média já tinha acabado. E o Quijote, o Dom Quixote, ele começa a ler muito esses livros de cavalaria. Ele vai começar a ficar lelé da cuca. E ele vai começar a se achar no cavaleiro medieval. Aí ele pega o pangarezinho dele lá, começa a chamar o pangaré dele, ele começa a enxergar uma alazão. Ele tem uma musa, que é uma mulher que não é bonita, né, que é a Dulcinea de Toboso. Ele começa a imaginar na cabeça dele que ela é bonita, ele começa a tratar ela como se fosse a musa dele, né, porque todo cavaleiro tem que ter a musa. Ele pega lá o Sancho Panza, que é o colega dele, faz o colega dele de escudeiro, e esse escudeiro vai debochando dele durante o caminho, etc. Tem a cena clássica dos moinhos, né, que o Dom Quixote vê um moinho de vento, começa a achar que é um dragão e vai atacar o moinho de vento, etc. Então, é o romance mais importante, romance no sentido de texto, de livro, não de romance de história de amor, tá? Quando a gente fala romance, é um livro grande, uma história, uma trama grande. Então, o romance é o livro mais importante da literatura espanhola, mais conhecido mundo afora, com certeza. Ele já teve inúmeros filmes, inúmeras séries, etc. Então, é bem possível que em textos relacionados ao espanhol, além dessa questão geográfica, vai sempre aparecer elementos como o tal do Dom Quixote, porque são elementos que pode parecer, sei lá, um trecho, um pouquinho contando o que é essa história, porque isso faz parte totalmente do imaginário hispânico e é com certeza o livro mais importante de
de língua espanhola que a gente conhece no mundo afora, tá? Então, ele é dessa região, que é Don Quixote de la Mancha, que é a região da Mancha, tá? Então, continuando o recorrido por Castilla y León, nos deteneremos em Pedraza, um rincón quer dizer lugar. Tem muita gente que chama rincón, né? Tinha até um jogador que chamava rincón. Rincón significa lugar. Rincón medieval, perfectamente conservado en la provincia de Segovia. La Plaza Mayor de Pedraza es una de las más características de Castilla, conservando numerosas casas blasonadas que hablan del pasado glorioso. El castillo fue residencia de los poderosos condestables del antiguo reino de Castilla. Claro, né? Porque como a história foi passando, ali você vai ter casas que o conde não sei o que, o duque não sei o que morou, tal. Então é claro que essas cidadezinhas lá dentro da Espanha, elas vão ter elementos e mais elementos que durante o passado da história eles consideram gloriosos, etc. Isso aí, claro, vai depender da especificidade de cada país. Se fosse um texto guatemalteco, né, da Guatemala, por exemplo, esse texto não ia trazer esse tipo de ode cultural para esses elementos assim, esse tipo de forma. Se fosse um texto argentino, por exemplo, é bem possível que falasse sobre as belezas naturais da Argentina, né? É um país muito bonito, aí você tem geleira, você tem catarata, você tem um monte de outros elementos, e aí cada país vai focar um pouco dentro dos seus elementos. Para nós, eu acho que o que causa um pouco mais de estranheza, para nós que somos brasileiros, são esses textos que se fala da história hispânica, que é uma história muito grande, muito confusa, que é coisa demais da conta, e pra gente fica meio perdido, né? Você ficar ali pensando, que ele tinha uma casa, tinha um conde, que não sei o que é um conde, por que o lugar chama Castilla, tracinho León, né? Porque você tinha uma família, você tinha um que casou com a outra, e por isso que virou Castilla León, a região se juntou, quer dizer, para nós é um balaio de gato sem tamanho, tá? Mas a gente precisa entender minimamente como é que isso funciona, porque isso vai ser cobrado para a gente dentro dos textos, tá? E seguindo, e claro, aí não se preocupem, pessoal, desse tipo de texto, tá? Isso é um disclaimer importante também. Esse tipo de texto, porque esse aqui até tem até uma profundidade até maior no que ele se refere a esses elementos culturais, que você vai boiar mesmo, tá? Professor, eu preciso saber todos esses elementos culturais? Não necessariamente. Você vai ver que nas perguntas eles não vão te cobrar exatamente a profundidade do texto. Eles vão te cobrar se você teve a compreensão global, ou seja, a compreensão de meio que geral daquilo que o texto quis dizer. É isso aí que você vai ser cobrado. Então não precisa ficar gastando memória, se você tenha realmente interesses nisso, etc., a ficar preocupado em saber lá como é que é a Espanha, que é uma monarquia, como é que funcionam ali as questões das regiões, que funciona mais ou menos daquilo que era na Idade Média, do laço lá de sucerania, vassalagem, etc. Então, assim, são questões que você não precisa de aprofundar muito, porque a nossa leitura ela vai acontecer no nível do texto, e aí se você dá uma boiada ou outra, né, com esse tanto de nome, né, porque você não precisa ficar indo lá no mapa, saber onde que é Segovia, onde que é Castilla La Mancha, não precisa de ficar muito preocupado com isso. Você tem que saber que esses são os elementos culturais de lá e o texto está querendo só levantar essa bola para que isso seja uma porta de interesse aí para quem quiser fazer isso lá na frente, tá? É por isso que a prova de espanhol não vai te cobrar tudo assim de espanhol, ela vai te cobrar elementos um pouco mais rasteiros mesmo da língua, tá? Então, a cidade de Segovia destaca-se o impressionante aqueduto romano. Você fala de história, né? Aqueduto romano é aquela coisa que traz água, né? Que os romanos faziam. Todavia em uso. Todavia é uma palavra que eu já falei várias vezes e vou voltar a dizer, significa ainda. Então, o aqueduto romano, ele ainda está em uso. Então, até hoje os caras bebem água lá, você vê que loucura, né? Até hoje eles bebem água da mesma forma que se bebia lá no Império Romano há 2000 anos atrás. Com uma longitude de 16 kilómetros. Segovia é uma cidade alegre que disfruta de seus cielos claros e despejados, donde se alterna o progresso com a história. Então, a Espanha tem um problema muito grande com água, né? E por isso que eles falam cielos claros e despejados, ou seja, sem nuvem. A Espanha chove muito pouco, e ainda tem a proximidade com o deserto do Saara, então é muito quente. E eles têm esse problema com a água, que foi o que os romanos resolveram, buscando água a 16 km de distância. Tá? Donde se alterna o progresso com a história. O imperador Carlos V mandou construir a Catedral Gótica,
decorada com numerosos retablos de gran valor. El poderoso Alcázar se alza orgulhoso sobre a Grécia roca de granito carteliano. Então, roca quer dizer pedra, senhores, senhoras e senhoritos. Então vamos dar sequência aqui no texto, galera. Vamos ver. A cidade de Ávila. Então observe que aqui está fazendo um panorama geral das cidades espanholas. Tá? A cidade de Ávila é um recinto medieval admiravelmente conservado. 2 quilômetros e medio de muralla la rodean, reforzada por numerosos terreones. Bajo la protección de los reyes católicos se construyeron en Ávila numerosos edificios civiles y religiosos. Se trata de obra de gran interés, donde conviven los estilos artísticos, pues, comenzadas las obras em românico, muitas vezes se terminaram em gótico. E como o tempo ia passando, né, que você construía uma catedral, que você construía alguma coisa, principalmente naquela época, demorava-se décadas, às vezes séculos. Então, às vezes, você começava a construir num estilo, não dava tempo, o cara, 50, 100 anos depois, terminava de construir em outro. Né? Não era como hoje, o processo de construção não tinha máquina, então era muito mais difícil de ser feito. Então, as pessoas, então, é muito comum você ter uma catedral com 3 estilos diferentes, por exemplo. Então, em Ávila, é obligado o recuerdo da mítica Santa Teresa de Jesús, reformadora de la Orden Religiosa del Carmelo. Passear por Ávila significa reencontrar-se com a Espanha medieval. Com seus recios e austeros palácios e sua calle retorcida e llena de sabor, llenas de cheios. Tá? Ávila é, na actualidade, uma bela cidade, onde ela transcurre de maneira tranquila e sossegada. Então, está mostrando como é que é mais uma cidade, no caso aqui, Ávila. Então, percebam que falou um monte de cidade. Se você chegar lá no Enem e acontecer isso em qualquer outra prova de espanhol instrumental ou qualquer outra língua, não se apavore, porque esse tipo de texto ele também tem a função de te deixar biruta, você ficar pensando, meu Deus, eu não sei nada disso aqui. De que esse cara está falando? Que cidades são essas? Eu preciso saber todos esses nomes? Preciso saber? Não precisa. Dá a leitura no texto tranquilo, lê o texto de boa, sossegado, vai para as perguntas. Nas perguntas você vai ver que você consegue fazer. Porque olha o que ele diz lá. Sobre o texto, não é possível afirmar que, então, a cultura não é certo, tá? Castilla y León presenta uma mescla de culturas e estilos de várias épocas. Para chegar a Santiago de Compostela, há que passar por Castilla y León. Esse há que também é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, galera. Há que, quer dizer, é necessário. Então, todas as vezes que aparecer lá um há que, lembre-se que quer dizer é necessário. Tá? Então, você precisa, algumas frases, algumas palavras como esse há que, você necessita saber de cabeça, porque elas vão se repetir. Tá? Então, essa aqui a gente sabe que é verdade, né? Porque lá diz que para chegar em Santiago é caminho obrigatório você passar por ali. A Catedral de Burgos ela é mais bella que a de León. Muitas influências culturais chegaram a Castilla y León pelo caminho de Santiago. A C lá diz, né, que não dá para saber qual que é a catedral mais bonita. E aqui na C está dizendo a Catedral de Burgos é mais bella que a de León. Não é mais bella. Está dizendo que elas são parecidas. Note que quando as pessoas vão fazer quando o examinador vai falsear as questões, como no caso dessa daqui, ele sempre vai dar uma misturada no que é verdade, no que é mentira, tá? no que é com certeza e no que é mais ou menos. Então lá realmente cita essas duas catedrais. Mas não fala que uma é mais bonita do que a outra. Fala que é difícil definir qual das duas são mais bonitas. Se você vem para as perguntas e faz uma leitura muito rápida, sem prestar atenção, é bem possível que você entenda. Você fala, está comparando uma com a outra, então está falando que uma é mais bonita que a outra. Não, está dizendo que as duas são de igual beleza. E também é óbvio, né? Mesmo que você não tivesse lido o texto, dificilmente você ia ter um texto que desmereceu, mesmo que não seja um desmerecimento, mas que ia estar dizendo, olha, a catedral de tal lugar é mais bonita do que a catedral de outra. Eles não iam fazer isso, tá? Via de regra, quando eles têm esse texto que é praticamente uma propaganda do lugar, eles vão tentar dizer que é praticamente a mesma coisa, né? Se você pega, sei lá, no Brasil, se você pega os teatros que
tem o teatro em Manaus e o teatro em Belém, dificilmente você ia pegar um texto que ia dizer que o de Manaus é mais bonito do que o de Belém ou vice-versa. Não, eles vão dizer que os dois são igual diz lá. Que é difícil saber qual dos dois é o mais bonito. Eu, como gosto das duas cidades, vou dizer exatamente isso. É difícil dizer se o teatro de Belém ou o teatro de Manaus é mais bonito. Então, mesmo que você tenha suas preferências, você vai tentar ali se manter, quando você quer dar uma elogiada geral, você vai tentar manter da mesma forma. Então, esse tipo de compreensão de leitura cai naquilo que a gente sempre diz na aula de português também. Qual que é o objetivo do texto? Esse tipo de texto que está falando da Espanha, ele tem um objetivo claro de te motivar a visitar a Espanha. Então, assim, é claro que ele vai tentar elogiar o máximo, tá? Isso que eu estou dizendo para vocês, ok? E aqui ele vai dizer, ó, lugar de passo obrigatório, vamos lá, 2. Lugar de passo obligado hacia Santiago de Compostela. El fragmento de la palabra destacada puede ser reemplazada por. Lá, principalmente no Enem, né, em outras provas talvez sim, mas no Enem você não vai ter perguntas em espanhol, porque as perguntas vêm em português. Então aqui está dizendo, ó, no fragmento, e aí tem uma coisa que a gente tem que lembrar em espanhol, se você tem em português a palavra no, isso aqui é a fusão do em mais o o, vira no. Tá? Se você tem o em mais o a, em português você vai ter o na. Em espanhol, essas fusões aqui, elas não acontecem. Isso é maravilhoso, porque isso faz com que a gente economize um pouco de memória. Então, um cara que vai aprender português, por exemplo, o cara que é espanhol, ele tem que saber o que é o em e o que é o, e depois tem que saber o que é o no. Perceba que você não consegue descobrir por isso aqui. Isso aqui é aquilo ali, né? Porque não é emo, não é assim, você simplesmente não junta. Então, o cara precisa saber essas duas palavras para chegar aqui. É igual aqui. Se colocar ema, vai ser o bicho. Então, quando você junta em português o em com o a, você faz o na. Você não faz o ema. Não faz. Então, o que acontece? Para quem é falante do espanhol, tá? E para nós que estudamos o espanhol, fica muito mais fácil. Por que o cara vai juntar o en e o el? Então, vai ser no, em o. O el a gente já viu, né? Que significa o. E o en quer dizer en mesmo. Tá? No português, qual que é a diferença? Em espanhol é en, em português é em. Em português é em espanhol é n. Então temos o n e o n. Você pode achar que é a mesma coisa, mas não é. M e n têm sons diferentes, principalmente aqui em fim. E aí você vai ler junto, tá? Enel, ler você vai ler junto. Enel. Mas você não vai falar junto. Você lê junto porque você terminou com E numa palavra, a outra começa com E, você vai juntar. Mas aí, claro que você não vai escrever junto. Isso aí vai facilitar, porque você já decorou essa, e claro que vai servir para todos os outros. Ó. Em los, quer dizer nos. Em lá, quer dizer na. Então, claro que isso aqui vai te facilitar de sobremaneira, tá? Nessas contrações aqui. Ó, nós temos, ó, em los quer dizer nos. Em lá quer dizer na. Vamos traduzir aqui, ó, nos. Esse aqui você vai dizer na. Esse aqui você vai dizer nas. E esse aqui você vai dizer no. Mas olha que simples. Você simplesmente vai pegar o que você já conhece, né, que é o eu, o los, o lá e o las, e você vai colocar o en antes e pronto, acabou. É muito mais fácil. Você não precisa ficar decorando qual que é a forma que vai derivar de você juntar os dois, igual você tem que decorar em português. Isso facilita muito em espanhol. Então a gente tem en el, que quer dizer no. Tá? Em el fragmento, a palavra destacada pode ser reemplazada por. Então, no fragmento, a palavra destacada lá em cima pode ser trocada por entre, ante, em direcionar ou em um sítio. Então, obviamente, ele é em direção a. Né? Em direção a, porque a gente viu lá em cima, que é caminho em direção, né? em sentido, vamos dizer assim, para Santiago de Compostela. E lá está dizendo que o caminho é a passagem obrigatória. Ok? Vamos para 3 então. Vidrerias que narram distintos relatos cristianos. Ele tem a linha, tá? A palavra distintos, que quer dizer? Hermosos. Hermoso quer dizer lindo, bonito, tá? Elegantes, magníficos ou diferentes.
Aqui realmente você tinha que saber, né? Não tinha como descobrir, porque lá poderia ser, lá poderia dar distintos relatos cristianos, poderia ser bonitos, elegantes, sabe? Mas distintos quer dizer diferentes. Aqui você teria que fazer uma dedução pelo distintos e tal, mas distinto é uma palavra também que sempre cai. Tá? Então é bom que você saiba o que é o distinto, quer dizer diferente, e o hermoso também sempre cai. Então, hermoso você pode traduzir como lindo, bonito. Também existe bonito e lindo em espanhol. Só que aí bonito e lindo é fácil porque é igual, mas hermoso é diferente. Tá? E marca a ideia que não corresponde ao texto. Em Segovia, ou seja, ainda se utiliza um aqueduto romano. Águila lleva al visitante al mundo medieval. En Pedraza se crearon genios como Miguel de Cervantes. Y los típicos mercados artesanales son tradicionales frecuentes en la región de Castilla y León. Então, o Cervantes ele não é de Pedraza, né? Pelo que me lembro aqui do texto, ele é de Salamanca. Então, não é de Pedraza. Bueno, entonces aquí tenemos la palabra destacada. Ahora vamos a la 5. Las palabras destacadas están correctamente interpretadas, excepto. Então, esse texto aqui, ele adora o exceto. Então, en la ciudad de Segovia, destaca su impresionante acueducto romano, todavía en uso. Eu sei que eu estou repetitivo com todavia, mas é porque o próprio material é repetitivo com todavia. Por quê? Porque o todavia sempre vai cair. Então, todavia, lembra que eu acabei de falar que o todavia quer dizer ainda? Ainda não é uma oposição. E por que eles colocaram uma oposição aqui? Porque em português o todavia quer dizer mas, quer dizer porém. Do português. E o mas e o porém do português, eles são palavras que expressam que ou oposição. Só que o todavia do espanhol ele não expressa oposição. Ele expressa uma certa continuidade, porque ele está falando de ainda. Ele é a mesma coisa que aún. Então, ali obviamente não pode ser essa. Mas vamos confirmar nas outras, tá? Salamanca é uma hermosa cidade. Antiga e moderna a la vez, ou seja, nesse momento, uma simultaneidade, sua fama se ha visto realizar a lo largo da história, através da história. Então nós temos uma ideia de tempo, né? A lo largo é através, durante essa passagem de tempo, tá? Outra coisa ali que é importante a gente lembrar, que sempre está aparecendo, que é o nosso querido ha visto. Então, ha visto. Podemos traduzir, então, senhoras e senhores, como tem visto. Em alguns casos, isso poderia ser traduzido como viu. Tá? No texto ali, parece que tem visto. Tá? Então, seria seu sucesso, a sua fama, se tem visto realizada, tem sido visto realizada através da história. Então, muito provavelmente, ali você vai traduzir como tem visto. Por que muito provavelmente? Você poderia traduzir também como viu. Então, essa estrutura conectada de dois verbos, ha visto, ha hecho, ha comprado, ha llegado, quando você tem e a palavra, e a próxima palavra no ado é do ido do português, né, seria o particípio. Essa estrutura ela pode ser entendida tanto quanto um passado, tá? Então vamos pegar um exemplo mais fácil aqui, que não seja o verbo ver. Vamos pegar com comprá-lo. A comprá-lo. Então a gente pode entender isso aqui como tem comprado, ou a gente pode entender isso aqui como comprou. Então nós temos essas duas possibilidades de compreensão. E aí qual que nós vamos escolher? Vai depender do contexto. Tá? Então no português aqui nós podemos traduzir como tem comprado, e aí vai significar, por exemplo, na frase lá, os espanhóis têm comprado energia da França, por exemplo, sei lá, um exemplo assim que vem na cabeça. Então, esse tem comprado poderia significar uma coisa de continuidade, ou seja, tem acontecido tal coisa, ou seja, temos uma continuidade do passado do tempo. Ou nós podemos entender também como comprou, e seria a comprá-lo ou comprou. E aí poderia entender como uma ação pontual de que comprou. Eu sei que nesses momentos vocês procurarem lá nas gramáticas, as gramáticas vão te dizer coisas mais profundas, tipo
O a comprá-lo é uma coisa sem tempo definido, blá blá blá. Sim, existe isso também. Então, quando você tem a diferença entre um a comprá-lo, é que isso é um passado que você não tem um tempo definido, quando ele não diz exatamente quando que é. E o comprou seria quando você tem um tempo definido. Mas aqui não estou falando dessa diferença de como você entende o passado. Aqui eu estou falando que, ao invés de ser um passado que aconteceu e terminou, isso aqui pode ser entendido também como um passado de continuidade. E aí você poderia entender isso como algo que a pessoa, o sujeito lá tem feito, o sujeito tem comprado, né? Ou que ele simplesmente comprou. Pode ser entendido das duas formas, tá? E na sequência é a outra que a gente acabou de fazer, né? Que é esse aqui, ó. Lugar de passo obrigatório hacia Santiago de Compostela, ou seja, em direção a Santiago de Compostela. E aí no próximo 6 aí, vai dizer o seguinte, ó. El texto pertence ao gênero. Então, o gênero textual também, galera, eles sempre vão te cobrar, porque isso aqui seria o macro da leitura. Seria assim, o nosso primeiro contato da leitura, a primeira caixinha que a gente coloca a leitura é a seguinte. Esse texto, ele é o quê? Ele é uma poesia, ele é um texto de propaganda, ele é um diário, ele é um romance igual o Quixote. Que texto que é esse? De que tipo de texto nós estamos falando? Então aqui primeiro quando ele diz é um gênero, ele está dizendo em termos global. Então esse texto ele é o quê? Ele é narrativo, descritivo, lírico ou ele é didático? Olha só. Muito dificilmente você vai pegar um texto que seja uma coisa só. Tá? Então assim, ali por exemplo, está dizendo narrativo descritivo. Quando você faz uma narração, né, por exemplo, eu contei para vocês agora um pouco como é que é a história do Quixote, do El Quijote de la Mancha. Eu estou fazendo uma narração, uma narrativa. Contando o Quixote, era assim, assim, assado, bababá. Mas aí ele fez isso, fez aquilo, bababá, é uma narrativa. Mas quando eu, dentro da narrativa, digo que ele era um velhinho louco, eu estou dizendo, estou fazendo o que? Uma descrição. E o que vai fazer a prevalência? Ou seja, o que vai fazer, vamos dizer assim, eu colocar esse texto na caixinha do texto descritivo ou na caixinha do texto narrativo? Vai ser a intenção do autor, vai ser a prevalência, ou seja, o que prevalece? O texto ele é mais uma coisa ou ele é mais outra? E além disso, qual foi a intenção do autor? Porque se eu pego um texto, por exemplo, totalmente descritivo, num poema, por exemplo, que o cara está lá só descrevendo a amada dele, está descrevendo só a musa dele lá, o objeto dele que ele tanto deseja, ele só está descrevendo. Eu não vou poder concluir que esse texto é um texto descritivo, por mais que ele só tenha a descrição do texto. Por quê? Porque a intenção de quem faz o poema faz com que a quantidade de descrição seja ignorada em função do fato do texto poético ser um texto poético. Então, assim, nós vamos utilizar vários critérios. O primeiro critério é a quantidade, a prevalência. Então, esse texto aqui que a gente acabou de ler, por exemplo, ele tem muita narrativa, porque ele diz história, não sei o que, da cidade, não sei o que, das quantas. E ele tem algumas descrições também. Mas aí eu entro naquele ponto. Esse texto, ele objetiva fazer o quê? Ele é um texto que ele é didático. Por quê? Porque ele está tentando te mostrar didaticamente como são essas regiões da Espanha. Qual que é a intencionalidade principal desse texto? A intencionalidade principal desse texto é, de maneira didática, te mostrar como é essa questão espanhola lá, das regiões, etc. Então, é um texto que tem narrativa, sobretudo porque a gente fala da história, né? Século XII, século XIII, século XI, século não sei o quê. Então, ele é um texto que narrativamente te mostra a questão histórica, mas ele é um texto que também tem a descrição, para ele falar a cidade é assim, a rua é assado, não sei o quê. Mas qual que é o foco do texto? Qual que é o objetivo central do texto? Tá? Nós estamos falando de um texto, senhoras e senhores, que é didático. Ele está tentando te mostrar didaticamente uma determinada coisa. Tá? Agora vamos no 7. Em los fragmentos, os pronombres destacados se referem às expressões entre parênteses, menos, ou seja, mais um texto de exceto. Tá? Sus reducidos muros, ele está falando da Catedral de León, la Universidad de Salamanca es lo que dá a la ciudad un singular atrativo. Aí é que a gente vê que é, né? Não precisa nem de
voltar, conservando numerosas clases relacionadas que hablan de um passado glorioso. E estamos falando da casa, obviamente já está do lado, é só voltar, né? Ávila é na autoridade uma cidade onde a vida transcorre de maneira tranquila. Obviamente também está falando de Ávila. Então, claro, nós estamos falando os muros ali. Os muros não é da catedral, né? Lembra lá no texto, quando falou muros, estava falando dos muros da cidade, da ciudad. Então, aqui mesmo, dentro da questão, você não precisava nem de voltar. Às vezes, galera, eles te dão esse tipo de questão meio que para te fazer perder tempo. Tá? Porque eles colocam a linha tudo bonitinho, você vai voltar no texto. Nesse caso aqui estava claro. Tem casos que não é tão claro assim. Então, tem casos que você tem que realmente voltar. Eu sempre recomendo que quando você está aqui, ó, por exemplo, na B, la Universidade de Salamanca es lo que da a la ciudad um singular atractivo. Você pode desenhar, você vai ali, circula, né, circula o elemento que no caso é o que, e volta na frase e vê o que o elemento está falando. E você vai voltar aqui e você vai ver que está falando de universidade. Que é muito simples, por exemplo, no próximo lá, ó, que ele vai dizer Ávila es la ciudad, por exemplo, donde. Então, onde que é esse onde que ele está falando? É de Ávila. Se você marca, você consegue voltar no elemento muito facilmente. Então, assim, esse recurso da marcação, ele é muito importante, tá, para que vocês consigam descobrir dentro do texto quando passarem para vocês essas questões de que você volta para dizer o que esse texto significa. Esse texto não, o que esse termo significa. Quando você marca, você consegue lá no texto muito claramente perceber. Porque às vezes quando você está lendo, principalmente quando é uma leitura muito corrida, né? Quando é uma leitura corrida no sentido não de velocidade, mas muito corrida no sentido de que você passa o olho no texto para entender o sentido global, né? Que é algo necessário, você tem que passar o olho no texto para entender o sentido global. Então você tem que correr no texto, você tem que ter a sequência no texto, até em termos de velocidade também, mas você tem que ter uma sequência no texto para você conseguir perceber o que está conectando com o que. Quando você faz essa marcação dentro do próprio texto, fica muito mais simples para que você consiga voltar no texto para conseguir entender aquilo que foi dito, tá? Então, às vezes, vocês não, com certeza, nesse tipo de questão de marcação, aqui eles facilitaram porque a que estava lá marcada não tem nada a ver, então eles deram uma facilitada, que é a primeira lá do SUS. Então essa ali já mostra que não tem nada a ver. Mas quando for uma mais complexa, quando você tiver uma estrutura de frase muito maior, vale a pena fazer essa marcação. No caso aqui você poderia fazer essa marcação na própria questão, mas tem casos que você não vai conseguir, porque tem casos que você só vai conseguir, eles vão te dar, por exemplo, tá na linha 2, tá, tem termo marcado, mas o outro termo que eles querem que você procura está na linha 5, por exemplo. Aí dificilmente eles vão te dar 3 linhas aqui embaixo para quebrar seu galho para você conseguir marcar. Aí quando for assim, você volta no texto, tá? Então, você vai ver lá, por exemplo, isso aqui, ó, o termo está aqui e o outro termo está aqui embaixo. Você pode voltar lá tranquilamente no texto, você procura lá, quase sempre vai ser uma conjunção, igual tá aqui, vai ser um que, vai ser um onde, vai ser um termo que vai ser um lo, vai ser um lá, então vai ser um termo vai se referir a alguma coisa que foi dita na frase. Então vamos supor, está falando de casa, por exemplo, vamos supor, la casa aqui, vai ter um donde aqui embaixo. Né? E aí, para você conseguir conectar, você vem aqui, marca o donde e volta na frase perguntando a si mesmo, né, durante a prova lá, esse donde é o que? Ele está relacionado ao que? Aí você volta na frase lendo, você já marcou o donde, e por que a importância de marcar? Porque se você não marcar, na hora que você for interpretar e olhar de novo, você não vai conseguir achar, não. Então, quando você marca, fica mais simples de você no texto perder 1 minuto a menos, porque 1 minuto a menos numa questão simples é 1 minuto a menos de fazer uma questão mais complexa. Você veio aqui e marcou, você vai ter que escanear lá de novo, ó, pá, quer dizer, casa. Fica fácil de localizar. Então, uma das habilidades de leitura, e nós estamos diante de uma prova de leitura, senhoras e senhores, uma das habilidades de leitura cobrada de vocês é qual é a sua estratégia? Então, algumas vezes, eles fazem a prova não só no objetivo de te confundir, de você não conseguir acertar a questão porque você ficou confuso, né, igual aqueles termos ali que eu te mostrei, mas às vezes também eles fazem isso em termos de fazer você perder uma enormidade de tempo
procurando alguma coisa dentro do emaranhado do texto, que se você tivesse marcado, por exemplo, você conseguia achar muito mais fácil. Então lembre que a prova, principalmente do Enem, é muito grande, então às vezes acontece do aluno dizer assim, olha, eu fiz 50, viu, professor? O resto eu chutei tudo. Mas por quê? Faltou estratégia para o cara lá atrás e faltou ele chegar na consciência lá na prova de que o Enem muitas das vezes quer que você perca tempo. Porque fazer você perder tempo, se você cair nessa e perder tempo, significa que a sua estratégia de leitura não é boa. Porque se a sua estratégia é boa, você tem que conseguir ler rapidão e conseguir identificar rapidão ali os elementos que precisam para você conseguir responder as questões, ok? Então por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Não esqueça de voltar lá nos conteúdos, caso tenha alguma dúvida, ou nos contactar via Telegram ou aqui embaixo nos comentários. Ficamos por aqui. Bons estudos, até mais. Fui!